Olá, muito bom dia. Você que está sintonizado mais uma vez aqui pela nossa web rádio Pense Nisso, você é muito bem-vindo para mais um estudo interativo comigo nesta manhã de sábado, hoje dia 7 de dezembro de 2024. Estamos aqui ao vivo, você que nos assiste posteriormente, você que está sintonizado através do Instagram ou do próprio YouTube também. Você é muito bem-vindo, ok? Café Teológico desta manhã, vamos aqui mais uma vez apreciando de um cafezinho e estudar a Palavra de Deus. Você já vai pegando a sua Bíblia, a Palavra do Senhor. Neste momento, já convido você a abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos estudar mais uma vez o Salmo de número 37. Esse salmo que contém 40 versículos. No entanto, tem muito aprendizado para você hoje, então permaneça aí comigo. Você tem muito a aprender e todos nós juntos vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero mais uma vez convidar você a compartilhar também esta live com seus amigos, com a sua igreja, com o seu departamento, com quem quer que seja, na sua rede social, lá no seu feed. Compartilhe também nos seus stories. Eu quero fazer isso agora. Você que está comigo nesta manhã, você que me assiste, quero fazer isso agora com você. Cada um fazendo sempre junto, este momento de compartilhamento faz com que muitas coisas possam ser feitas para a honra e glória do Senhor. Então eu vou compartilhar aqui, você compartilha aí em sua rede social, ok? Estamos hoje então neste sábado, dia 7, como eu já havia dito. Eu quero também sempre lembrar que a cada semana estamos aqui estudando agora o livro dos Salmos, a cada semana um salmo. Isso nos deixa muito felizes também quando você sempre se senta aí e tira esse momento para você estudar comigo a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo quem está chegando agora conosco, você que chega e deixa o seu comentário. É muito importante você fazer isso também, deixando o seu comentário para que mais pessoas possam estar juntos conosco também, ok? A gente precisa sempre lembrar que o algoritmo do Facebook, ele sempre está interagindo conosco quando nós interagimos com ele. Veja o que é a inteligência artificial. Se você compartilha, se você deixa o seu comentário, isso também auxilia para que este estudo, esta live, possa também alcançar outras pessoas. Abraço para a Nara Beatriz, chegando aí, abraço, grande abraço para você. Muito bom sempre tê-la aqui. Já vai pegando a Bíblia, para quem está chegando agora, Salmo 37 nesta manhã, para você mais uma vez. Eu estou aqui com o meu café. Você que já conhece o café, temos aí o KIG, temos o café Frutinesso Café para você, café de qualidade, café especial, café arábica vindo lá do Espírito Santo. Eu estou aqui tomando o meu. Hoje eu estou aqui, um cafezinho sem açúcar, sem nada de acréscimo. Você pode também experimentar, que você sente o sabor puro do café. E vale a pena, um café puro, ele precisa ser apreciado e tomado sem açúcar, sem nenhum acréscimo. Conheça, você vai se encantar por este café também. Lembrando mais uma vez, 10% é para a igreja perseguida. Quem são estes? São os nossos irmãos lá do portal que a gente apoia. Este portal é uma instituição internacional, que é o portasabertas.org.br, em prol da igreja perseguida lá nos países longe de nós, que muitas vezes não tem a liberdade que nós temos de estarmos aqui hoje para estudar a palavra de Deus. Então, você que está comigo, auxilia esse trabalho tomando café. Olha que coisa incrível, você pode fazer isso agora. Então, cafezinho de qualidade para você, está na sua mão, você pode também tomar comigo. Abraço para Vanderlei Soares, chegando aí. Bom dia também para Delane Matos, também deixando seu comentário aí. Eu quero lembrar ainda do café, o Frutinesso Café tem uma promoção muito legal. Você pode chegar, olha que latinha bonita, café 35, a gente também representa aqui em Canguçu e região. Você pode adquirir promoção de Natal, olha só, presta atenção aqui, ó. Promoção de Natal para você. Comprando 3 pacotes do café Gourmet 35, que é 250 gramas, você ganha uma latinha dessa, olha que bonito. Você pode guardar o seu café aqui dentro e vai ser um brinde para você. Comprando os nossos cafés, você vai também adquirir essa latinha para você guardar o seu café, ok? Então, 3 pacotes, junto você ganha esta lata promocional aí
promoção de Natal chegando aí. Temos também a Gladys e o Carlos Turoff, um abraço para vocês. E também o seu Walter Weg está conosco. Seu Walter, bom dia pastor e a todos. Vocês que já, a maioria que aqui está nos ouvindo e assistindo, são assinantes da Pense Nisso. Eu quero lembrar da revista Pense Nisso, está aqui nas minhas mãos. Você já leu a mesma? Ainda não? Se você já é assinante, aproveite e leia a revista do trimestre outubro, novembro e dezembro, está falando sobre constelação familiar. E esse assunto, ele é incrível. Muitas pessoas têm usado essa terapia, mas até onde isso é bom? Será que vale a pena? Isso tem alguma coisa que interfere na nossa fé ou a fé cristã fala a respeito disso? Estude conosco, leia esse assunto extremamente importante. Muitas pessoas acham e até creem que as coisas que vivemos hoje, elas são resultados daquilo que os nossos antepassados viveram, fizeram, enfim. E aí vem esse assunto. Será? Até onde se interfere na nossa vida hoje? Você precisa estudar conosco. Esse assunto escrito por 2 pastores. Além disso, também a revista vai trazer tema sobre a liturgia. O pastor Silvio, nosso professor de seminário, escreve mais uma vez um artigo muito bacana. E você também é convidado a estudar conosco. E além disso, eu gostei muito do artigo que fora publicado nessa edição sobre a parábola do bom samaritano. Leia conosco, assine lá no site pensanistheologica.com ou diretamente comigo, 53999-014822. Você também pode adquirir a versão digital ou impressa, como quiser, você não vai se arrepender. A versão digital, ela está um preço bem bacana, você vai economizar 60% de desconto comparado com a revista impressa. Então, é um valor simbólico, você assina e colabora com os nossos trabalhos que fazemos diariamente. Rede social, rádio, no site, no trabalho de capelania prisional e hospitalar. E você, tudo isso está colaborando quando você também auxilia e assina a Pense Nisso, que há 7 anos já está encantando o povo de Deus, está caminhando para os 8 anos. Muito bem. Vamos lá então, olha só, a Gladys, o Carlos está dizendo assim, ó, quem não provou, prove, muito bom o café. É isso aí, tá na mão, obrigado pelo testemunho aí, a Gladys está nos dizendo aí sobre o nosso café aqui. A gente traz lá do Espírito Santo e é de qualidade, ok? Neiva Helvig, bom dia pastor, bom dia para você também. Vamos lá então, temos o estudo de hoje, agora vamos entrar no estudo. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 37, o título da NH vai falar assim, o fim dos maus e o fim dos bons. Esse é o título então, mais uma vez, um salmo de Davi, e este é um salmo, que eu quero iniciar falando sobre isso, é um salmo alfabético. Muitos salmos são alfabéticos, e aí, para quem conhece o original hebraico, de onde a Bíblia foi escrita pela primeira vez na língua hebraica, o Antigo Testamento. E lá nós temos uma particularidade. O tanto de letras que tem o alfabeto hebraico é o tanto de versículos que foram escritos. Cada versículo inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Isso é uma particularidade da poesia hebraica, que os autores faziam muito. Hoje a gente não percebe isso porque o texto está traduzido para o nosso idioma, o português. Mas veja que algumas coisas se repetem e a gente vai falar sobre isso mais adiante, ok? Então fica aí comigo, tem uma palavra especial para você hoje. Não se esqueça, uma palavra de Deus, do coração de Deus ao seu coração. Vamos lá, abriu sua Bíblia? Pega e abre sua Bíblia. Vamos lá, Salmo 37, versículo 1. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Mas conselho é para os bons. E a gente precisa, a início de conversa, dizer assim, quem são os bons e quem são os maus? Se a gente voltar a uma outra tradução, talvez ela nos ajude na compreensão, que é simplesmente o texto da Revista Almeida Atualizada, ou a RA, Revista Almeida, ela vai dizer lá no texto bíblico daquela tradução, vai dizer os justos e os ímpios.
A NTLH ela traduziu para maus e bons. Quem são os maus? A Bíblia dizeria os ímpios, ou seja, aquele que vive na impiedade, aquele que vive numa incredulidade. Este é ímpio, este é mau, aqui no contexto. Sempre tenha isso como pano de fundo. Aquelas pessoas que não querem saber de Deus, aquelas pessoas que rejeitam a sua palavra, não estão nem aí. Então, esses são os maus. Ou em outras palavras, esses são os ímpios. Agora, por outro lado, temos os bons. Quem são os bons? São os justos. E aí essa palavra justos, ela nos ajuda mais na compreensão, dizendo assim, ó. Significa o quê? O justo é aquele que foi justificado, ele sempre está no passivo. Uma pessoa que foi justificada é alguém que fez algo para que ela pudesse ser justificada. E aí a gente entra aí. Nós cristãos que cremos em Jesus, que o temos como Senhor e Salvador, você é justo. Nas palavras dele entregar, você é bom, porque alguém fez algo por você. Você é uma pessoa justificada. E isso tem como pano de fundo em todo o decorrer desse salmo. E por que não dizer, toda vez que você for estudar a Bíblia, especialmente a NTLH, quando você encontrar essa palavra entre bons e maus. Então, quem são os bons? Aqueles que foram justificados por Jesus. Em outra tradução, aqueles são justos. Então, quando o salmista inicia dizendo assim, ó, você que é justo, você que é bom, você que crê em Jesus, não fica muito com inveja, não fica muito perturbado daquelas pessoas que praticam o mal, ou seja, daqueles que muitas vezes prosperam, têm vida boa, mas não querem nem saber de Deus. Que há muitas pessoas se perguntam assim, mas por que os bons sofrem, aqueles que creem em Deus? E o conselho para você é não fique focado nisso. Tem uma mensagem para você no dia de hoje, ao final desse salmo, e por que não dizer nas entrelinhas do próprio salmo? Porque eles vão desaparecer logo como a erva que seca, eles morrerão como as plantas que murcham. Olha o que Davi escreve aqui. Então as pessoas, mesmo que o mal pareça se dar bem nessa vida, pareça ter uma vida próspera, sadia e abençoada, o fim deles é a destruição. Isso que o Davi está dizendo assim. Não adianta ter uma vida muito boa aqui, se o aqui é apenas aquilo que lhes resta. O nosso foco é na eternidade, isso que Davi está querendo nos convidar a sempre estar com o nosso olhar. Nós gostamos de uma vida boa e queremos aqui? Obviamente que sim, mas isso não se resume a isto apenas. Então lembre-se, toda dor, aflição que o crente vive é só nesta vida. E aí ele diz no versículo 3, confia em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. E é para lá que o salmista vai focar. E essa terra prometida é para aqueles que confiaram em Jesus como seu Senhor e Salvador. Entenda aqui comigo. Essa expressão, terra prometida, ela vai voltar várias vezes no Salmo. E o salmista faz questão de sempre ressaltar, salientar e destacar essa parte aí. Quem confia em Deus, o Senhor, ele morará na terra prometida. Veja que ele vai repetir isso. Que a sua fidelidade esteja no Senhor, que lhe dará o que o seu coração deseja. Convite do salmista é que você confie nele. Por isso que tem um versículo nesse salmo, que ele é muito familiar, quando muitas vezes nós já ouvimos em post, em dizeres, em pregações, seja lá o que for. Que é o versículo 5, Salmo 37, 5. Muitos aprenderam assim, talvez muitos de vocês que estão me assistindo agora aprenderam assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O versículo 5 diz assim, põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Então confie no Senhor quando você não estiver entendendo nada daquilo que estiver acontecendo na sua vida. Confie no Senhor quando a sua vida estiver prosperando também. Confie no Senhor quando você estiver enfermo, quando você estiver lá no fundo do poço, porque este é o caminho.
Mesmo que nós olhamos para o lado e vemos os maus, os ímpios, aqueles que não querem saber de Deus prosperando e se dando bem, é só por um curto período de tempo. O fim deles, como diz o salmista, não é bom. Então, não se iluda achando assim, eles têm vida melhor do que eu. Entenda o seguinte, Deus irá dar a recompensa a cada um, segundo a confiança que estiver depositada no coração de cada um, nele, o autor e consumador de nossa fé. Então o versículo 5, ele lembra, expõe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Nós só confiamos em quem nós conhecemos, isso é um detalhe que a gente precisa sempre lembrar. Se você conhece alguém, você confia, se você não conhece, você não confia. E aí eu sempre gosto de destacar a questão, você conhece Deus? Ou você só vai para a igreja só para bater cartão, só para cumprir com os teus deveres religiosos? E aí que está um problema, muitos crentes têm apenas conhecimento de Deus por aquilo que ouviram falar, mas não tem uma experiência íntima com o Senhor no dia a dia, na comunhão de sua palavra, na oração, na devoção, enfim, no caminhar junto. Assim como casais, eles se conhecem quando eles começam a conviver junto, e aí você vê tudo aquilo que a pessoa é, em todos os aspectos, assim também o crente, ele só passa a conhecer Deus se ele tem uma convivência com ele. E aí por isso que você só confia se você conhece. Se você não conhece, você não vai confiar. Muitas pessoas quando passam por tribulações se desesperam. Muitas pessoas passam tribulações, ficam angustiadas e perturbadas. E aí que tá, a gente vê na tribulação se ela confia ou não em Deus, ou qual é o tipo de relacionamento que ela teve com Deus. Porque é lá que vai me mostrar a serenidade que você pode passar pela tribulação. Muito bem. Temos aí Thelma Seifert Wolf, está conosco. Bom dia. Café Teológico de hoje, mais uma vez. Salmo 37. Abra sua Bíblia aí, por favor, para a gente continuar estudando. Versículo 6. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua casa brilhe como o sol do meio-dia. Então, o justo, ele é uma pessoa honesta, porque ele sabe quem ele segue. E esta brilhará como o sol, diz o sol, ou seja, esta é uma forma também de testemunhar aquilo que cremos que está em nosso coração. As obras do justo testemunham onde está o seu coração. Em outras palavras, é isso que o salmista quer dizer. Até o fato de sermos honestos no dia a dia, nas negociações, brilham como o sol, ou seja, mostram aquele que está em nosso coração. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois Deus, o Senhor Deus, cuidará disso. Muitas pessoas querem fazer justiça e até mesmo querem fazer alguma coisa para punir os maus, para se vingar, enfim. E o conselho aqui, deixa na mão de Deus. O mal, ele se destrói por si só. Deixa nas mãos de Deus, que Deus cuidará disso, diz o salmista. Versículo 8. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça por isso, será pior para você. Então, toda vez que você se aborrece, seja lá com o que for, ou com aquilo que o ímpio sofre, aliás, o ímpio tem, e às vezes progride na vida, e se você se aborrece, fica furioso com isso, aquela pessoa não vai estar nem aí, mas você vai ficar mal. O seu emocional vai ficar mal. Você vai se destruir com isso. Então, não foque naquilo que de bom está acontecendo na vida do ímpio. Isso é coisa passageira. Deus irá fazer as coisas boas acontecer para aqueles que temem a Ele no tempo certo. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Observe que aqui ele de novo repete aquilo que lá no início foi falado. Os bons, os que confiam no Senhor, o justo, vai habitar na terra prometida.
vai morar naquele lugar que Jesus garantiu que iria preparar-nos para nós. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão, diz o salmista. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Quem são os maus? Salienta aqui você que chegou agora. Nós temos... Quem são os maus? Aquela pessoa que não quer saber de Deus, o ímpio que rejeita a sua graça, que rejeita o convite de Jesus, a ação do Espírito Santo em sua vida. Então, esses são os maus. Eles vão desaparecer e você não os encontrará mais. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria e prosperidade e paz. Essa é a promessa. Olha só, se tem promessa, tem cumprimento, porque nós temos um Deus que é fiel em cumprir as suas promessas. Então, guarde isso no seu coração. Você vai morar na terra prometida, porque Jesus conquistou esse lugar para nós. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles, diz o salmista. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Observe que o salmista lembra que Deus ri. Ri do quê? Da maldade que as pessoas fazem achando que Deus não está vendo. Da maldade que eles tramam contra outros e tramam até mesmo contra os filhos de Deus. Deus ri porque Deus tem o poder e o controle na mão de todos. Deus pode simplesmente acabar com os planos dos maus e acabar com sua própria vida, pois a nossa vida e a vida do ímpio também está nas mãos do Senhor, por mais que ele não creia nisso. Por isso que o Senhor ri. O Senhor ri dos maus porque sabe que o dia deles está chegando. Deus conhece o presente, o passado e o futuro e sabe muito bem quando é o término da vida de cada um. Deus vê como será o final dos maus. E no final do Salmo, Davi vai trazer o exemplo de uma pessoa que a gente conhece, mas vamos esperar um pouco, vamos chegar lá. Abraço para Claire Helvig, que está muito agradecida a Deus pela recuperação do meu tornozelo. Que bom, Deus abençoe. Bom restante de recuperação ainda. Você que está conosco aí. Vamos lá então. Temos versículo 14. Os maus puxam a espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e os necessitados e para assassinarem os que são honestos. O que fazem os maus? Ou seja, quem não crê em Deus. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. Aquilo que eu falei antes, a maldade que as pessoas tramam por outros ou sobre os outros, ela volta sobre si. Um provérbio muito usado no conhecimento popular é: o tiro saiu pela culatra. Ou seja, se atirou para um lado, mas voltou para si. A Bíblia fala isso, que tudo que a gente faz de mal aos outros, isso pode voltar a nós. Quando a gente sabe da questão da semeadura e da colheita. Ah, mas é Deus que está punindo? Não, a maldade ela destrói por si só, não é Deus que pune. O que você planta de mal, um dia você vai colher isso lá na frente. A gente precisa ter muita sanidade mental e racional para entender isso. Isso não é que Deus está punindo, você fez mal, Deus vai te castigar. Na maldade ela destrói por si só. Ela sempre volta àquele que a plantou. E é isso que Davi vai dizer de novo aqui. Os maus serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. Olha que coisa. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. Aqui não está falando que o problema não está na riqueza. O problema é com quem está a riqueza. A riqueza dos maus, ela é perversa, ela faz mal porque ela humilha, ela oprime, ela destrói aqueles que não têm quanto os maus. O problema não está na riqueza, o problema está na maldade ou na mão de quem está a riqueza. Então lembre-se sempre disso. As riquezas dos maus, ela faz mal porque está nas mãos de pessoas erradas.
Pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons, diz o versículo 17. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. E aí a promessa aí, ó, a terra prometida será deles para sempre. O povo, quando Davi escreveu isso, ele está sempre lembrando, o pano de fundo é aquilo que Deus havia prometido aos israelitas quando saíram lá do Egito. Haveria de vir uma terra prometida. E eles chegaram, muitos daqueles que saíram do Egito não chegaram vivos na terra prometida, mas seus filhos e netos chegaram. Eles receberam a terra prometida, a nova Canaã. Tudo aquilo que passou atrás é uma figura de linguagem, poderíamos dizer, por mais que foi literal, aquilo aconteceu, mas também apontando para aquilo que nós, como filhos de Deus, como cristãos, estamos aguardando. Nós estamos peregrinando pelo deserto da vida e tem uma promessa, é uma terra prometida, um novo céu e a nova terra que nos aguarda. E para lá, todo crente confiando em Cristo está para morar e habitar. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Observe que é uma promessa que Deus irá cuidar de nós nos tempos difíceis. E ele vai lembrar isso mais adiante. E aí, por outro lado, agora os maus, os que não querem saber de Deus, morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como fumaça. É só você observar como é que uma flor, e aí isso nos ensina. Tanto Davi como Salomão, o filho de Davi, eles aprenderam muitas coisas observando a natureza e deixaram escrito para que você olhe a natureza que Deus criou e aprenda também com isso. Há detalhes, pequenos detalhes, coisas simples que nos ensinam grandes lições. E a gente precisa aprender isso quando você olha para a natureza. Observe, a Bíblia traz essa menção sempre de Davi aqui também. As flores do campo, por mais que ela pareça bonita, às vezes cheirosa lá no campo, ninguém a plantou, ninguém a cuidou, mas no final do dia, no final de sua existência, ela morre. E ele traz esse contraponto, dizendo assim, olha, os maus, eles vão desaparecer como as flores do campo. Começa a observar a natureza, nos traz grandes lições. A flor, por mais que ela pareça bonita e forte, ela morre. Davi aqui está lembrando, então, daquilo que muitas pessoas têm invejam dos que progridem na vida de forma errada. Aqueles que progridem na vida são prósperos, têm saúde e abundância, mas não estão nem aí para Deus. Não fica com inveja. É como aquela flor que parece bonita no momento, mas passado o tempo ela morre, seca e murcha. Ou como a fumaça, que ele diz assim, fumaça quando sobe, você não sabe para que direção ela está indo, mas ela some com o passar de poucos minutos. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Observe de novo, quem são esses maus? Aqueles que não temem a Deus. Então eles fazem as coisas por si só. Eles fazem coisas ruins, estão nem aí, não sabem que Deus está vendo todas as coisas. Então a consequência de uma vida sem Deus é a prática da maldade. Aqueles que são abençoados por Deus, ou por outro lado agora, viverão na terra prometida. De novo a promessa. Mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. E sempre os dois lados. Se a gente for olhar de novo de uma forma escatológica, no fim dos tempos, quando Jesus vier, só vai haver duas classes de pessoas. Poderíamos usar esta linguagem aqui, os bons e os maus, os ímpios e os justos. Aqueles que foram justificados por Jesus, confiaram na sua graça, e aqueles que rejeitaram a graça de Jesus, que são chamados aqui no Salmo de os maus. Eles serão destruídos. Deus fala isso não só nesse Salmo, através de Davi, mas em toda a Bíblia. Haverá duas classes de pessoas, os que confiam em Jesus e se lavam sempre no sangue do Cordeiro, e aqueles que não querem saber de Deus. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele, diz também o versículo 23.
Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Então, quem anda com Deus, mesmo que caia, sofra, tenha prejuízos, mas Deus os levanta. Essa é a confiança do crente, essa é a confiança dos bons, daqueles que sabem com quem estão andando. Esse é um convite muito importante para todos nós. Vamos lá, cumprimentando também quem está conosco, Ed Krause Schwartz, bom dia também Reginalda Duarte Miller, também Reginaldo está dizendo assim, está assistindo com o Rodolfo e a dona Leontina, gratidão a Deus, abraço aos três que estão lá nos assistindo. Lá na Florida, também na Florida temos a Marley Arnildo Treixo, bom dia também a Eliane Tim Miller, lá do Faxinal. Abraço a todos que estão conosco. Estamos aqui no Salmo 37, estudando com Davi, aquilo que ele, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz hoje de conhecimento sobre este Salmo. Muito bem, estamos aqui tomando um cafezinho. Quer tomar um café de qualidade? Chama que eu te entrego onde você estiver. Vamos lá então, Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, diz Davi, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Também esse versículo é muito conhecido quando ele diz assim, tem uma promessa para que Deus há de cuidar aquele que o teme, que crê nele, e este não é abandonado. Deus envia pessoas, anjos para cuidar dele. E isso me faz lembrar a história de Elias. Elias, após ter vencido vários profetas de Baal, se desanima, fica triste, se esconde e tem vontade de morrer. E Deus é tão amoroso que envia um anjo para cuidar dele, dar água e comida para Elias. Lá, essa história está no Antigo Testamento. E a gente observa que essa é a promessa que tem para você e para mim. Por isso você pode descansar nos braços do Senhor e confiar que você e a sua descendência, eles não vão ficar mendigando pão, porque você sabe aquilo que Deus é. Ele é Pai, e Pai cuida onde você estiver. Versículo 26, ele sempre é generoso em dar e emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Quem é este? O bom, o que teme a Deus, ele é generoso. Uma particularidade do crente, do cristão que teme a Deus, é generosidade. Então, observe se você é generoso em todos os aspectos da vida. Eu sempre digo assim, ninguém é tão pobre que não possa doar nada. Deus nos abençoa com inúmeras coisas. Então, a generosidade faz parte daquilo que nós temos no nosso coração. É sempre importante lembrar pessoas, sejam elas ricas ou pobres, muitas vezes nos surpreendem. Sempre assim, às vezes as pessoas falam, ficou rico, ficou ganancioso, ficou miserável. Mas o dinheiro só revela aquilo que está no nosso coração. Guarde isso para você. O dinheiro só revela aquilo que está no coração. Se você tem muito dinheiro e você ficou miserável, ganancioso, isso só revela aquilo que você já era. Agora, se você crê em Jesus e o tem em seu coração, você ficando rico, você vai ficar cada vez mais generoso. Porque a riqueza vai mostrar aquilo que você tem no seu coração. Pessoas que conhecem o Deus que servem, elas podem ficar ricas, podem prosperar, e elas não ficarão miseráveis e gananciosas, mas elas ficarão generosas. É uma particularidade do cristão, que tem Jesus no coração, porque a generosidade reflete aquilo que Deus é. Deus é generoso. Quando Deus habita em nosso coração, nós podemos também ser generosos, uma vez que nós temos um Deus que é dono de tudo. Ele é autor e dono, porque ele é o proprietário de todas as coisas. Então, quando você confia nisso, você sabe que mesmo você doando, sendo generoso com aquilo que você pode doar, Deus sempre nos recompensará. E no fundo, é isso que a Bíblia ensina sobre prosperidade, sobre riqueza. Ele sempre é generoso em dar e emprestar, diz assim. E os seus filhos são uma bênção. Essa é a particularidade
crente, do cristão que teme a Jesus. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida. Olha a promessa voltando aqui de novo. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes são maus, serão destruídos. Olha o que está dizendo aqui. Ele sempre protege o seu povo, mas aqueles que são maus, os seus descendentes serão destruídos. Porque a maldade, ela destrói-se por si só. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Promessas, volta aqui. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Guardam no coração a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não abandona os bons nas mãos do inimigo, e quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Então, o versículo, ele fala aquilo que vai seguir até o final do Salmo. O contraponto entre a bondade e a maldade. Entre aquele que teme a Deus, este é bom, este é justo, e aquele que não teme, este é ímpio, este é mau. Põe a sua esperança no Senhor e obedeçam aos seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus serão destruídos. O que nós temos aqui? De novo, a consequência de uma vida ímpia que não quer saber de Deus e não o teme, sabendo que Deus está vendo todas as nossas ações, sejam elas no mais íntimo, no oculto que estivermos fazendo. Por isso, ponha a sua esperança e confiança no Senhor e obedeça a sua vontade como consequência de uma vida redimida. É que isso que ele está dizendo aqui. Agora, aqueles que são maus, que não querem saber de Deus, a consequência é a destruição. Viu o homem mau, um dominador cruel, que era grandioso, como um cedro nos montes Líbanos. Quem Davi está falando aqui? É que ele traz uma história que ele vivenciou e viu com os seus próprios olhos. E ele está falando de Saul. Poderíamos mencionar outros, mas no pano de fundo, Davi, ele viu um homem que foi colocado no trono porque Deus quis, mas, como dizem um ditado popular, o poder, a riqueza subiu para a cabeça. E ele começou a desagradar a Deus. E é isso que ele está falando aqui. Porém, um dia passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não pude encontrá-lo. Davi foi o rei que Deus escolheu para suceder Saul. Saul, ele foi um homem que foi posto por Deus no trono, rei de Israel, primeiro rei, mas ele se perverteu fazendo coisas que Deus não se agradava, especialmente com adoração. E ele ofereceu sacrifícios em lugar do sacerdote. Quem oferecia sacrifício a Deus era o sacerdote. Esse é um dos pecados que Saul fez. E Deus não se agradou disso. Deus colocou lei e ordem nas coisas. E a gente precisa sempre observar com muita cautela. Outra coisa que Saul fez, eu destaco muito lá, aqui um pouco antes, no Antigo Testamento, quando Saul ele foi consultar os mortos, através, como hoje chamaria de uma sessão espírita, isso está na Bíblia. E Deus não se agradou disso. E o fim de Saul foi a destruição. Ele mesmo tirou a sua própria vida de uma forma muito triste e, por que não dizer, feia, porque de fato Deus tirou de Saul o seu espírito e ele ficou totalmente perturbado. Essa história que está no pano de fundo desse salmo aqui, uma pessoa que não, ela vai se endeusando com o passar do tempo, esquecendo daquele a quem ele serve. E por isso que ele diz assim, eu vi um dominador cruel, um homem mau, grandioso como cedro, era forte, poderoso, montes Líbanos, mas depois ele passou, acabou, porque aqui está
de uma forma muito prática aquilo que Davi está falando todo o tempo no Salmo, que os maus, quem não teme a Deus, será destruído. Então, fica sempre atento com respeito a isso. Não se iluda com o que os maus estão fazendo hoje, progredindo, ou até a maldade que eles fazem. Todo mal será destruído. E a maldade se destrói por si mesmo. Preste atenção nos bons, por outro lado agora. E observe os honestos. E você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes. Os filhos de Deus sempre têm descendentes que seguem da mesma forma, porque não somente isso é copiável, mas deva ser também testemunhado para outras gerações. Mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, que ele já falou por diversas vezes, e os seus descendentes desaparecerão. Versículo 39, o Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, e ele os salva dos maus. Essa promessa é para você, para mim, para todo crente em Cristo Jesus. E se você assim crê, você pode ter certeza, por ser uma pessoa boa. Não porque você pratica sempre coisas boas, a gente erra também como cristão. Mas nós sabemos que todas as vezes que nós erramos, nós podemos voltar para o trono da graça, para Jesus, confessar o nosso pecado e receber a absolvição. Isso é ser uma pessoa justificada, uma pessoa boa, porque a fonte de bondade é Jesus. E ele transfere isso para nós por meio da nossa fé nele, a nossa confiança nele. Então, continue confiando nesse Senhor. Mesmo que você veja tantas coisas más acontecendo em sua volta, pessoas que não querem saber de Deus, às vezes progredindo, se dando bem e fazendo maldade, parece que não estão sendo punidas hoje, mas fica tranquilo. Ora, Deus irá deixar que o mal se destrua por si só. E a destruição, ela não é simplesmente castigo de Deus, mas leva essa frase para você: a maldade destrói por si só. Que Deus está vendo todas as coisas, Ele é o autor de tudo e a nossa vida está em suas mãos. Por isso, convite final: crie sempre um relacionamento com o Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Esse relacionamento tem que ser diário, ele não pode ser só uma vez por mês, 2, 3 vezes, durante o dia você está nem aí. É na oração, é no estudo de sua palavra, é no culto, é na devoção, é nos estudos de departamentos e por aí vai. Assim nós conhecemos e temos comunhão com aquele que nos fez e para o qual um dia nós iremos. E esta mensagem é para você. Mais uma vez, muito obrigado. Se gostou, compartilhe com os seus esse conhecimento também. Ok? Temos aí a Fernanda Marilene, bom dia também para você. Muito obrigado pela sua audiência. Importante sempre você compartilhar esta live. Se você fizer isso, já nos deixa feliz, e não somente feliz a mim, mas aquele que nos fez, o Senhor Todo-Poderoso. Quero fazer com que essa palavra alcance outras pessoas. Então, compartilhe com os seus, ok? Ficamos por aqui, Salmo 37 no dia de hoje, escrito por Davi, com esses ensinamentos que você ouviu. Você que chegou depois da live já teve iniciado, você pode voltar e assistir de novo assim que eu desligar e terminar esta live aqui. Grande abraço a todos, fiquem na paz, bom final de semana. Lembrando, logo mais eu oro por você às 10 aqui em nossa web rádio. Às 11 tem o pastor Welton com o culto doméstico, meio-dia mensagem de esperança. À tarde tem o Gaúcho Gospel para você ouvir também quando você trabalha, caminha, descansa. Ouça a nossa web rádio, baixe o aplicativo, tenha no seu celular, tenha na sua TV, tenha no seu smartphone, tenha no seu iPhone, pode baixar e nos ouvir. Agradecemos os mais de 117 mil ouvintes que já passaram pela nossa web rádio. Pense nisso. É gratuito, baixa e tenha conosco. Você colabora com os nossos trabalhos assinando a Pense Nisso, assine e tenha à sua disposição a nossa revista chegando para você a cada trimestre. Leia, porque ler também é um exercício e fará você conhecer muito mais o nosso Senhor. Eu fico por aqui com um cafezinho. Você quer tomar café de qualidade? Me chama que eu vou lhe entregar um café incrível para você. E você tomando café também faz missão. Já viu um negócio desse? Maravilhoso. Tomando café, 10% é para a igreja perseguida. Conheça portasabertas.org.br.
Abraço a todos, bom final de semana. Vamos ficando por aqui. Deus os guarde e abençoe.